Violência doméstica e violência física. Na atualidade, em razão de vários fatos ocorridos no Brasil, temos presenciado um sensacionalismo muito grande por parte dos meios de comunicação, principalmente os televisivos. Porém, esse assunto existe há milhares de anos. A violência doméstica acontece contra crianças, adolescentes, mulheres e idosos, sendo que os agressores são os próprios familiares das vítimas. Um dos grandes fatores que favorecem a violência física, como os espancamentos, é a personalidade desestruturada para um convívio familiar do agressor que não sabe lidar com pequenas frustrações que essas relações causam no decorrer do cotidiano. O perfil do agressor é caracterizado por autoritarismo, falta de paciência, irritabilidade, grosserias e xingamentos constantes, ou acompanhados de alcoolismo e uso de outras drogas. As violências domésticas se dividem por espancamentos, tendo maior número de vítimas as crianças de até 5 anos, abusos sexuais acontecendo em maior quantidade entre meninas de 7 a 10 anos de idade, e por danos morais em adolescentes e mulheres. É bom lembrar que os idosos têm tido grande participação na violência doméstica, mas aqueles que necessitam de cuidados especiais sofrendo as agressões por pessoas contatadas pela família. Outro destaque para as vítimas das agressões são as crianças portadoras de necessidades especiais. Normalmente, as mães são as maiores agressoras das mesmas, por exigirem cuidados excessivos como higiene pessoal, alimentação, locomoção, onde estas se sentem sobrecarregadas e por não receberem apoio dos pais da criança ou uma estrutura advinda de órgãos governamentais. As mães também são as grandes espancadoras quando por algum motivo acontece uma quebra na vinculação afetiva entre ela e o filho, seja por doença, hospitalização ou mesmo por não ter aceitado a gravidez. Essas crianças apresentam grande dificuldade em ganhar peso nos primeiros meses de vida e no período escolar. Não conseguem estabelecer uma vinculação positiva com a professora, nem tampouco com o aprendizado, levando-as a tirarem várias notas baixas. Se observarmos o comportamento infantil dentro das escolas, podemos notar que as crianças são o espelho daquilo que recebem dentro de casa. Se convivem com situações de agressividade, podem apresentar-se da mesma forma, com os colegas e professora, ou partindo para o extremo, tornando-se apática às relações sociais e se excluindo do grupo. Já as crianças que convivem em ambiente familiar saudável, de amizade, amor e respeito, conseguem estabelecer vínculo positivo com quase todo o grupo sem dificuldades. A violência aparece também de forma física, onde se destrói a moral e a autoestima do sujeito, sem marcas visíveis ao corpo da vítima, que normalmente são adolescentes e mulheres. As marcas nesse caso são internas, psicológicas, através de humilhações, xingamentos, podendo chegar a injúrias e ameaças contra a vida. O importante é que, ao se tomar conhecimento dessas formas de violência, sejam feitas denúncias aos órgãos especializados, a fim de ajudar as vítimas, tentando tirá-las desse convívio de tanto sofrimento e mostrar ao agressor que ele não é tão poderoso quanto imagina, mas sim covarde por só ter coragem de manifestar sua agressividade dentro de casa, contra as pessoas indefesas e sem exposição pública. Violência verbal e psicológica. A violência psicológica, muitas vezes silenciosa, pode ser tão ou mais nefasta que a violência física e pode deixar danos irreparáveis para o resto da vida, salvo raras exceções do Fórum da Saúde Mental, que pode envolver doenças ou prevenção, em que uma pessoa não é capaz de sentir ou expressar qualquer remorso, arrependimento ou compreensão por um mal ou dano infligido ao outro, no fundo não ser capaz de qualquer processo de identificação com outra pessoa, aquilo que chamamos de empatia, nem tampouco ter consciência e compreensão para ajuizar os seus atos e os seus comportamentos, sendo, por exemplo, indiferente ao sofrimento ou sentimento do outro. Parece ser unânime que ninguém é só bom ou só mal. Assim podemos pensar que o mal e o bom coexistem em praticamente todas as pessoas, em menor ou maior grau.
No entanto, infelizmente, a maior parte dessas consegue viver na sociedade de forma estável e adaptada ao meio envolvente, sem provocar danos nos outros, como se de certa forma o lado bom prevalecesse. De forma geral, culturalmente, a ideia do mal relaciona-se com tudo aquilo que não é desejável ou que deve ser destruído, mas o mal. A dor e a violência aplicadas ao outro existem as suas expressões, podem ser diversas, umas mais explícitas, outras mais sutis, mas sempre com consequências nefastas para quem por elas é atingido. Quando falamos em violência, nós falamos numa diversidade de problemas e realidades. Sabemos hoje que a violência psicológica ou emocional é uma agressão tão ou mais prejudicial que a violência física, sendo considerada a mais silenciosa de todas as formas de violência. Por poder ser tão subtível, faz com que muitas vezes não seja corretamente identifica nem a própria pessoa que é violentada tem a real noção de que está a ser alvo deste tipo de agressão. A violência psicológica não deixa marcas visíveis, mas vezes que o mal que provoca ao outro por dentro, mas nível emocional e psicológico pode deixar cicatrizes para o resto da vida.